Marcelo, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Júlio. Bem-vindo aí todos os estudantes aí para a nossa aula de gametogênese. Sejam bem-vindos. Boa noite, galerinha, tudo bem aí com vocês? Vamos lá, um assunto gametogênese, professor Marcelo. Esse negócio Vamos cai no lá. vestibular, professor Marcelo? Cai sim, Júlio. Cai bastante, sobretudo em segunda fase. Um vestibulando de uma segunda fase precisa saber bem o tema. Tá certo. Professor, seguinte, o senhor, eu vou disponibilizar aqui o slide, e o senhor são os meus olhos aí, né? O senhor sabe que aqui eu fico às vezes no escuro, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide, um momentinho. Muita calma nessa hora. Onde está o slide? Cadê você? Slide de gametogênese está aqui. Agora vamos compartilhar. Professor Marcelo, vê se está aparecendo aí por acaso o slide gametogênese. Tá sim, Júlio. Tá aparecendo sim. É mesmo? Aham. Então tá bom. E vê se ele está mudando. Tá mudando sim, Júlio. Tá sim. Então vamos iniciar a nossa aula aí, professor Marcelo. Vamos Essa lá. matéria gametogênese tem alguma coisa a ver com gameta, professor? Tem sim, Júlio. O nome aí diz, né? Processos de formação de gametas, de células reprodutoras. E qual que é o nome do gameta masculino? Gameta masculino é o espermatozoide. Ah, e o gameta feminino? Gameta feminino é o óvulo, né? Então, peraí que tem duas gametogênese. Tem a gametogênese feminina, conhecida como ovogênese, processo que leva à formação de óvulos. Sim ou não, professor? Exatamente. E tem a gametogênese masculina, conhecida como espermatogênese, que leva à formação dos gametas masculinos, o espermatozoide. Confere, professor? Confere, Júlio. Certinho. E claro, né? Quando a gente está falando de gametogênese, a gente está se referindo principalmente aos animais ou aos vegetais, professor? Animais. Então vamos nessa. Inclusive o ser humano, sim ou não, professor? Sim, Júlio. Sim. Bom, mas nós vamos começar pela ovogênese ou ovulogênese. Ô, professor, a ovogênese que acontece na mulher, ela acontece a partir da puberdade ou antes disso? Depende, Júlio. As duas primeiras etapas, elas acontecem antes, ainda em vida embrionária, durante o desenvolvimento embrionário da menina. Antes dela nascer? Antes dela nascer. As primeiras etapas, sim. Ah, quer dizer então que essa ovogênese é dividida em fases? Exatamente. São três fases na gametogênese feminina. Quer dizer então que antes de nascer já está rolando o primeiro processo que é chamado de fase proliferativa? Isso, Júlio. Ainda durante o desenvolvimento embrionário da menina, É mesmo? E está dentro do acontecendo corpo no da mãe. ovário? Lá no ovário? Exatamente. Mas como assim? Quer dizer que o embrião, num determinado momento, ainda dentro da barriga da mãe, ele vai apresentar ovário? Vai estar informação, e aí, logo no início, quando tiver informação, essas células germinativas primordiais já vão estar se multiplicando. E elas são haploides ou diploides? Elas são diploides, Júlio. Ah, no ser humano é 2N igual a quanto? 2N igual a 46 cromossomos. Tá, e elas fazem meiose? Ah, não, na proliferativa ela vai fazer mitose, são mitoses sucessivas. Ah, quer dizer então que lá no ováriozinho do embriãozinho, no interior deles, várias células germinativas fazem diversas mitoses, mitose, e vai gerar um monte de célula, um exército de células chamadas de ovogônias, confere? Exatamente, essas ovogônias são células diploides que passaram pelo processo de proliferação ou multiplicação. Toda vez que uma célula cumpre uma etapa, ela começa com o nome, né, célula germinativa,
Terminou essa etapa, ela passa a ser chamada de ovogônia, Júlio. Ô, professor, se eu chamar agora uma mulher aí na rua, ela tem ovogônia? Não, não mais, não mais. Ela teve ovogônia, agora ela não tem Ela... mais. Não, não mais. Só durante o desenvolvimento embrionário. Então nenhuma mulher adulta do planeta Terra tem ovogônia. Ela já teve ovogônia quando estava na barriga da mãe dela. Exatamente, Júlio, exatamente. Perfeitamente. Agora, professor, ainda antes do nascimento, essas ovogônias aí, elas ficam do mesmo tamanho ou elas crescem? Elas vão crescer bastante, Júlio, porque a célula reprodutora feminina, o gameta feminino, precisa ser uma célula muito grande, porque todo o citoplasma e todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário inicial, que ainda se dá na tuboterina, dependem dessas reservas que estão no gameta feminino. Então, o gameta feminino precisa ser uma célula muito grande, aliás, é a maior célula do corpo humano, Júlio. Dá para ver a olho nu, né? Ela tem 0,1 milímetros, não é isso? Praticamente, é a maior célula do corpo humano, e ela precisa ser tão grande, tão cheia de nutrientes, porque enquanto o embrião está nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário, ainda da tuba uterina, todo o material para a formação desse embrião tem que estar presente aí no gameta feminino. Então, essa fase é muito importante, Júlio. Então, essa ovogônia vai crescer, mas ela não vai dar origem ainda ao óvulo, né? Ela vai dar origem ao ovócito 1. Ovócito 1, isso, terminou a fase de crescimento, né? Ela vai ser chamada aí de ovócito 1. Esse ovócito 1 também é conhecido como ovócito primário, confere? Exatamente, Júlio. E eles Hum. vão estar aí estacionários em prófase 1. Então tá bom. Então tá bom. Aí a menina nasceu. Aí quando a menina nasce, ela nasce com ovócitos primários, confere? Exatamente. Muitos ovócitos primários, mas muitos ovócitos primários estacionários na fase de prófase 1. Perfeitamente, professor. Quer dizer, então, que eu tenho uma afilhada chamada Milena, e lá no ovário da Milena não tem óvulo ainda, porque ela é recém-nascida, mas tem ovócito primário. Tem no ovário da Milena, vai ter vários ovócitos primários. E eles são diploides. Eles são diploides. Perfeitamente. Ô, professor, esses ovócitos primários, eles ficam no útero, na tubo uterino ou no ovário? Os ovócitos primários ficam no ovário, E lá no ovário, em quais estruturas? dentro de folículos primários. Olha só que interessante, quer dizer então que as meninas nascem com mais ou menos 1 milhão de ovócitos primários, dentro de 1 milhão de folículos primários. Confere, professor. Confere. E eles vão ficar quietinhos aí durante a infância, Júlio. É mesmo, né? Quer dizer então que uma garota, ainda criança, que não entrou ainda na puberdade, ela ainda não está ovulando, não está produzindo óvulos, significa que ela tem milhões, né, de ovócitos primários estacionados na prófase 1 da meiose, mas a meiose ainda não foi completa, sim ou não? Não, não foi completa. Tá certo. Professor, esses ovócitos primários, eles ficam estacionados, como o senhor disse, na prófase 1 da meiose, né? Só que, até chegar à puberdade, metade desses ovócitos primários, na verdade, metade dos folículos primários degenera, né? E aí acaba restando, quando chegar na adolescência, cerca de 500 mil folículos primários, ou seja, 500 mil ovócitos primários. Mas, professor, quando chegar na adolescência, quando chegar na puberdade, devido a vários hormônios aí que nós vamos comentar, o que vai acontecer com esse ovócito primário aí? Um desses ovócitos primários, pela ação do hormônio gonadotrófico, chamado hormônio folículo estimulante, o FSH, um desses folículos geralmente começa o seu desenvolvimento e aí a meiose avança. Então, a maturação vai avançar, Júlio. Quer dizer então que mulher, quando chega, por exemplo, na puberdade, a partir da puberdade, a cada ciclo menstrual, ela faz uma meiose. Exatamente, Júlio. Vai fazer uma meiose, parte da meiose. Isto. Professor, estava estudando meiose esses dias, né? Quer dizer que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2, é isso? Meiose 1 e a meiose 2, isso.
Aí o ciclo menstrual padrão de vestibular é aquele ciclo menstrual de 28 dias. Confere. O que vai acontecer de importante lá no 14º dia, na metade do ciclo menstrual? Na metade do ciclo menstrual, Júlio, a adenohipófise libera o hormônio luteinizante, o LH. O LH provoca ruptura do folículo ovariano. O folículo ovariano sofre ruptura e vai liberar o ovócito 2. Então, o ovócito 1 faz meiose 1. Ao fazer meiose 1, vai formar o ovócito 2, que é uma célula haploide já, e vai liberar uma célula pequenininha, que é o primeiro corpúsculo polar. Então, no processo de ovulação, o folículo ovariano se rompe e é liberado o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Então, isso é muito importante que o vestibulando saiba. Na ovulação é liberado o ovócito 2, que está na metáfase 2 da meiose 2. Então, embora tenha o nome de ovulação, o que a mulher de fato está liberando lá na tuba uterina é o ovócito 2 e também o primeiro corpúsculo polar. É isso mesmo, Júlio. Primeiro corpúsculo polar e o ovócito 2, que está em metáfase 2. E aí, essa fase que tem a meiose, né? A gente chama de fase de maturação, ela inicia-se na puberdade e vai até a menopausa. Confere, professor? Exatamente, lembrando que é um folículo, é um evento por ciclo menstrual. É um evento de maturação que vai acontecer por ciclo menstrual. Os demais folículos ovarianos ficam esperando sua vez. Então, eles ficam lá guardadinhos, esperando cada um a sua vez, sim? Exatamente, Júlio. Quer dizer, então, professor, que quando chegar no 14º dia do ciclo menstrual, ou seja, quando chegar na metade do ciclo menstrual, basicamente a meiose 1 foi completa, ou seja, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Só que, né, professor, como está mostrando aí a figurinha, o ovócito 2, ele apresenta um volume maior e o primeiro corpúsculo polar, ele apresenta um volume menor, não é? E esse volume maior do ovócito 2 tem a ver com reservas nutritivas que ele armazena em seu citoplasma. É isso mesmo, Júlio. Precisa ser uma célula grande, né, como comentamos, porque caso haja fecundação, todo nutriente, todo citoplasma necessário para que o embrião possa fazer os primeiros estágios do seu desenvolvimento ainda na tuba uterina, antes da implantação no endométrio, vem dessa célula reprodutora que é muito grande. Então, para assegurar que muito citoplasma vá para uma célula, há essa citocinese desigual, que gera uma célula grande com muito citoplasma e uma célula pequenininha. Isso é bem característico da gametogênese feminina, Júlio. E, sobretudo, dos mamíferos que investiram mais em qualidade do que em quantidade em relação, por exemplo, aos répteis. Exatamente, com certeza. Mamífero, a lógica é investir em qualidade. Perfeitamente, professor. Agora, tem um detalhe importante, professor. Vamos lá, então. Esse ovócito 2 e esse primeiro corpúsculo polar. Aliás, falando um pouquinho do primeiro corpúsculo polar, professor. Para que serve esse primeiro corpúsculo polar aí? Na realidade, ele vai degenerar, Júlio. Ele só assegura a separação cromossômica. Isso é para acerto de ploidia. Como ele tem que mandar cromossomos para fazer o acerto de ploidia, ele tem que fazer a divisão. Mas, teoricamente, essa célula pequenininha, geralmente, ela degenera. Professor Marcelo, dados científicos mostram que o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar duram aproximadamente 48 horas, de 24 a 48 horas. Professor, se não aparecer o príncipe encantado, o glorioso espermatozoide, essa meiose 2, porque o ovócito 2 ele está parado lá na metáfase 2 da meiose, sim? Sim, isso mesmo, Júlio. Mas se não tiver um espermatozoide por perto, em questão de 48 horas, esse ovócito 2, esse primeiro corpúsculo polar degeneram? Degeneram, Júlio. Degeneram, sim. Então, por exemplo, não é completa a meiose 2? Não, não, só vai se completar a meiose 2 caso ocorra o processo de fecundação. Opa, muita calma nessa hora, professor. O senhor está sugerindo que o espermatozoide,
o processo de fecundação, na verdade, ocorre no ovócito 2? Exatamente, a fecundação ocorre no ovócito 2. Olha só que interessante, professor. Olha só essa foto que bonita, ó. O ovócito 2 é o grandão aqui, ó. Sim, Tá vendo? Né? E esse titico aqui, ó, pertinho dele, tá vendo, ó? Quem que é esse pequenininho aqui, professor? é o primeiro corpúsculo polar, bem pequenininho. Então, o espermatozoide, o alvo dele é o grandão. É o grandão, é o ovócito 2. E aí o espermatozoide vai ter que romper, logo mais nós vamos falar sobre isso, ele vai ter que romper todas as barreiras que protegem o ovócito 2. Exatamente, Júlio. Perfeitamente. Aí, se o espermatozoide for bem sucedido, como está aparecendo aqui na figurinha, professor, isso daí basicamente é quase que um estímulo, um convite para que o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar caminhem, ou seja, completem a meiose. Isso, o ovócito 2 vai fazer meiose 2. Poxa, que interessante, professor. Quer dizer, então, que a meiose 2 na mulher, ou seja, a anáfase 2 e a telófase 2, que vem depois da metáfase 2, ela só vai existir caso um espermatozoide entre no óvulo e entre em contato, na verdade, ele entra em contato com o ovócito 2. Exatamente, Júlio, é isso mesmo. Então, olha só que interessante, professor. Quer dizer que, por exemplo, se uma mulher, por exemplo, ou se ela não fez relações sexuais, nunca fez, vamos supor, ou se ela fez relações sexuais protegidas e não tem espermatozoide por perto, a princípio ela não vai formar óvulos. Não, não. Na realidade, não. Ela só vai estar liberando o ovócito 2, que depois de 48 horas degeneram, Júlio. Olha só que interessante. Professor, olha a outra divisão meiótica também desigual, né? Porque o ovócito 2, quando ele completa a segunda divisão da meiose, ele gera o óvulo que é grandão, cheio de matéria nutritiva, haploide, correto? Mas ele gera mais um segundo corpúsculo polar, e o primeiro corpúsculo polar, embora não tenha uma utilidade, né, prática, ele também vai originar mais 2 segundos corpúsculos polares. Resumo da ópera, professor. Qual que é o produto final da meiose a partir do ovócito primário? Do ovócito primário, você tem aí a partir do ovócito primário, ao final você vai ter 4 células, uma bem grande, que é o óvulo, que é o gameta viável, e 3 células pequenininhas, que são os corpúsculos polares, que eles vão degenerar. Então, teoricamente, se você partir de um ovócito 1, ao final você gera só um gameta viável. Um gameta viável, razão de 1 para 1. Perfeito, é isso aí, professor. Tá? E, professor, vem cá, os caras, por exemplo, aí, quando a gente está tratando desse assunto, né, que é a ovogênese, será que os caras não podem fazer aí um bem bolado, botar uma genética aí no meio, perguntar ploidia, meter uma meiose aí no meio, perguntar detalhes sobre meiose e intérfase? Ah, com certeza. Pergunta sim, Júlio. É muito importante fazer essa correlação com ploidia, como estão os cromossomos e sobre os genes também. Tá certo. Professor, em virtude disso aí que você está falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa parte da história aqui, ó, tá vendo? Vou pegar a partir da ovogônia, né? Maravilha. Tá certo. Aí eu só reparo o seguinte, que como a gente mencionou, a ovogônia cresce ainda lá na vida uterina, ou seja, a mulher ainda nem nasceu, só que esse crescimento nada mais é do que uma intérfase. Isso mesmo, Júlio. Tá, e aí a menina nasce com o ovócito primário aqui no início da meiose, parado lá na prófase 1. Exatamente. Está parado em prófase 1. Então vamos dar um look nisso daqui, professor. Imagine o seguinte: imagine que, por exemplo, eu tenho uma mulher que seja heterozigota para um par de genes alelos. Digamos que ela seja azão azinho, professor. Maravilha. Tá certo. Esse azão azinho, vamos supor que esteja lá na ovogônia. Mas, professor, a ovogônia, ela está lá no início da intérfase. E no início da intérfase, a ovogônia, ela está em período G1, confere? G1. Isso. E os cromossomos do G1 estão simples ou duplicados? Em G1 eles são simples. Tem que passar pela fase S para duplicar.
Então, quer dizer que lá no G1 eu tenho um par de cromossomos homólogos, esses Uhum. azuis aqui, né? Cromossomos homólogos simples, não é? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um cromossomo simples carregando um alelo azão, outro cromossomo simples carregando o alelo azinho, ou seja, um par de cromossomos homólogos, ele vai apresentar um locus com azão azinho, confere? Isso mesmo. Professor, aí vem a intérfase. Quando chegar no período S da intérfase, o cromossomo vai duplicar? Vai duplicar, você vai ter duplicação do DNA, logo o cromossomo vai ter duas cromátides. Quer dizer, então, que no final da intérfase, lá no G2, e até mesmo já entrando, né, na prófase 1, que é o caso do Uhum. ovócito primário, os cromossomos vão estar duplicados. Vão estar duplicados. Então, o genótipo provisoriamente vai ser azão, azão, azinho, azinho. Isso, exatamente. No homólogo azão, no outro homólogo azinho. Perfeitamente. Professor, aí digamos que, por exemplo, role a primeira divisão da meiose, a meiose 1. Quer dizer que os homólogos, né? Quer dizer, vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Professor, qual que é o fato marcante da anáfase 1? Na anáfase 1, você tem separação dos cromossomos homólogos. Perfeito. Aí, depois que completar a telófase 1, quer dizer que um homólogo vai lá para o ovócito 2, o outro homólogo vai lá para o primeiro corpúsculo polar, confere? Exatamente, isto. Então, é possível, por exemplo, ter um ovócito lá que vai herdar, por exemplo, aqui um cromossomo com um azão-azão, e eu posso ter um Isso, primeiro corpúsculo polar com cromossomo azinho-azinho. isso. Digamos que o bendito do espermatozoide tenha entrado em contato com o ovócito 2. Significa, então, que vai rolar a meiose 2, sim ou não, professor? Fase 2. Aí na meiose 2, na anáfase 2, você separa as cromátides irmãs. Perfeitamente. Então, deixa eu voltar aqui. Quer dizer que lá na anáfase 2 separa as cromátides irmãs, e, por exemplo, a partir desse ovócito 2, uma cromátide azão foi para o óvulo, a Isto, outra cromátide azão foi para o segundo corpúsculo polar, e aqui mesma lógica, né? Uma cromátide azinho que estava no primeiro corpúsculo polar foi para um segundo corpúsculo polar, e uma cromátide azinho foi lá para o outro segundo corpúsculo polar. Ou seja, professor, resumo da ópera, nesse caso, eu tenho um óvulo azão, um segundo corpúsculo polar azão e dois segundos corpúsculos polares azinho. Pode isso acontecer isso, professor? pode. Essa é uma das opções. Mas a gente tem que imaginar que os homólogos poderiam seguir rotas diferentes, Júlio. Tipo essa? Essa é a outra rota possível, exatamente. Perfeitamente. Então, é possível, usando a mesma lógica, né? Por exemplo, eu posso ter uma separação de cromossomos homólogos em que o homólogo que carrega a dupla azinho foi lá para o ovócito 2, o homólogo que carrega a dupla azão foi lá para o primeiro corpúsculo polar. Final da história, eu vou ter um óvulo azinho, um segundo corpúsculo polar azinho, dois segundos corpúsculos polares azão. Resumo da ópera, professor. Qual é a probabilidade de uma mulher fabricar um óvulo azão? 50%, Júlio. Qual é a probabilidade de uma mulher produzir um óvulo azinho? 50%, Júlio. Perfeitamente, professor. E agora, professor, vamos fazer aqui uma analogia com o ser humano. O ser humano, como o senhor acabou de falar, é 2N igual a quanto? 2N igual a 46 cromossomos. Então, quer dizer que as ovogônias humanas são 2N igual a 46 cromossomos. 46. Perfeita. 46 cromossomos simples. Isto. Professor Marcelo, na ovogônia que tem 46 cromossomos simples, tem quantos DNAs? Nesse caso, tem 42. Não, desculpa, 46 DNAs. Porque cada cromossomo simples tem um DNA. Isso, exato. 46 cromossomos, 46 DNAs. Professor Marcelo, agora vamos para o ovócito 1, o ovócito primário, esse daqui. Ele é 2N também, sim? Ele é 2N também. Então, no ser humano é 2N igual a 46 cromossomos duplicados. 2N igual a 46 cromossomos duplicados, exatamente. E quantas moléculas de DNA tem no ovócito primário? No ovócito primário vão ser 92 moléculas, porque cada cromossomo duplo tem duas cromátides irmãs,
Então, para cada cromossomo duplo, são 2 DNA. Se temos 46 cromossomos duplos, 92 fitas de DNA. Perfeitamente. Professor, e no ovócito 2, quando completa aqui a primeira divisão da meiose, o Aham. ovócito 2, né, ele é N, não é isso? No ser humano é N igual a quanto? N igual a 23 cromossomos duplos. E, professor Marcelo, agora que vem a grande pergunta, tipo cara de Unifesp, tipo cara de segunda fase de Unicamp. Esse ovócito 2, que é N igual a 23 no ser humano, é N igual a 23 cromossomos duplicados, confere? Isso, exatamente. Quantas moléculas de DNA ele tem? Ele vai ter 46 moléculas de DNA, Júlio. Professor Marcelo, olha só que interessante. O ovócito 2, que é haploide, que é N igual a 23 cromossomos, ele tem 46 moléculas de DNA. E não é o mesmo número de DNA encontrados numa ovogônia, que embora seja 2N, ela é 2N igual a 46, mas também vai ter 46 DNAs, porque são cromossomos simples? Isso mesmo, Júlio. O número de moléculas de DNA é igual. Ah, perfeitamente. Agora, professor, quando chega lá no óvulo, aí o cromossomo está simples. Cromossomo simples. Então, enquanto no ovócito 2 você tem N igual a 23 cromossomos duplos, no óvulo você vai ter N igual a 23 cromossomos, só que como na fase 2 você separa cromadas irmãs, aí você vai ter N igual a 23 cromossomos simples. E no óvulo, portanto, tem 23 moléculas de DNA em seu pronúcleo. Exatamente. Perfeitamente, professor. Quantas informações, né? Quer dizer que hoje rompemos vários paradigmas aqui, professor, Sim, Júlio, sim, sim. Mas isso é muito legal. né? Quer dizer que o primeiro paradigma é o seguinte: embora a gente fale que, por exemplo, né, na metade do ciclo menstrual ocorra uma ovulação, o que de fato a mulher está liberando na tuba uterina é o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Isso, Júlio, é o ovócito 2. Então, numa ovulação, há a liberação do ovócito 2. E o outro paradigma, né, professor, é que o óvulo só vai existir se o espermatozoide tocar, entrar em contato com o ovócito 2. É isso mesmo. Só ocorre mediante fecundação. Perfeitamente. Quanta coisa, né, professor? Né? Outro Vamos lá. ponto importante, Júlio, é que quando você parte de um ovócito ou uma ovogônia, ao final você só tem um gameta viável. Ah, isso mesmo, né? Nos homens é diferente, né? Nos homens é diferente. Quer dizer que a partir de uma ovogônia é um óvulo. Exatamente, razão de um para um. Uma ovogônia, um gameta viável. Nos homens vai ser diferente. No homem a razão é 1 para 4. É um para 4, razão para um para 4, porque todos os gametas resultantes da meiose são viáveis. Ah, então tá bom. Daqui a pouco nós vamos falar da gametogênese masculina. Mas, professor, o senhor está disposto a fazer alguns exercícios? Vamos lá, Júlio, vamos lá. Olha só que interessante. Medicina Santa Casa 2024, ou seja, o vestibular do ano passado, sim. Aham. Essa aí foi a primeira pergunta da prova deles, tá? Professor, olha só. O senhor sabe que eu sou vidrado em desenho, sim ou não? Sim, Então, verdade. daqui a pouco eu vejo o texto, eu vou lá para o desenho. Olha só, se isso daqui é uma ovogônia, Aham. então esse um aqui é uma intérfase. Isto, E esse 2 e esse 3 é meiose. exatamente. Esse 2 aqui é a meiose um. Meiose um. E esse 3 aqui é a meiose 2. Exato. Professor, quem é esse J aqui, hein? Esse aí é o ovócito um. Perfeitamente. Então é ele que faz a meiose. É, o ovócito um faz meiose um, o ovócito 2 faz meiose 2. Professor, quem é o L? O L aí é o ovócito 2. Quem é o M? O M aí é o óvulo. M de Maria. Ah, o M aí é o primeiro corpúsculo polar. Primeiro corpúsculo polar. N de navio. Esse aí é o óvulo. Quem é o OPQ? São os corpúsculos polares, segundos corpúsculos polares. Perfeitamente. Então vamos lá, professor. Agora sim, ó. Analise o esquema que representa uma ovogênese humana sem mutações, processo que origina um gameta funcional, né?
que vai ser o óvulo, sobre esse esquema e os fenômenos que ocorrem na ovogênese humana. Afirma-se que, vamos lá, professor, Vamos alternativa lá. A, as células indicadas por L e M possuem os mesmos alelos. Não, não necessariamente. Não necessariamente, porque a gente mostrou lá aquele caso em que o indivíduo era heterozigoto azão-azinho e foi um azão para um lado e o azinho para o outro lado, sim ou não? É isso mesmo. Eles podem ser diferentes. Seria igual se fosse, por exemplo, um genótipo homozigoto, sim? Sim. Então, o A aí não confere. Letra B. Na mulher, em cada período fértil, há liberação de uma célula indicada por J. Ou seja, no período fértil, a mulher solta o ovócito primário. Não. Na ovulação, a gente viu que ela libera o ovócito secundário, ovócito 2. Perfeito. Então, letra B não serve. Letra C. Na mulher, a partir da puberdade, acontece o evento 1 e o evento 2. O evento 1 ainda é em vida intrauterina, não é na puberdade. Exatamente. Na puberdade é o 2 e o 3, sim ou não, professor? Exato. Letra D de dado. A célula N, que é o óvulo, é formada após a fecundação da célula L, que é o ovócito 2. Tá certinho. Essa tá certinho. Perfeitamente. Olha aí, professor, né? Então, D de drosófila. Sim ou não, professor Beleza. Marcelo? Certinho. Agora, isso aí cai na FUVEST, professor? Cai sim. O senhor tem certeza? Sim. É mesmo, professor? Uhum. Mas cai só na segunda fase. Não, cai na primeira também. Quando a Quer dizer, FUVEST quer fazer uma questão mais complexa, testar o vestibulando, ela coloca em primeira fase também. então tá bom, ó, eu vou prestar vestibular esse ano na FUVEST, mas eu tô de boa porque eu vou prestar para letras, eu vou me especializar em árabe. Eu vou ter que saber isso aí? Vai sim. Cai na primeira fase, precisa saber sim. Então tá bom, vamos lá então. Professor Marcelo, durante a ovulogênese da mulher, muita calma nessa hora, são Uhum. produzidos dois corpúsculos polares, o primeiro e o segundo corpúsculo polar. Professor Marcelo, eu vou ajudar o senhor. Vamos lá, então, ó. Vou pegar aqui uma canetinha. Cadê aqui a canetinha? Onde está você? Ah, pronto. Peguei aqui a canetinha. Professor Marcelo, esse primeiro corpúsculo polar no ser humano, ele é N ou ele é 2N? O primeiro corpúsculo polar, ele é M. Ah, e ele é N igual a 23, sim? 23, exato. E ele é N igual a 23 cromossomos simples ou duplicados? Duplicados, porque o primeiro corpúsculo polar resulta da meiose 1. Meiose 1 separa cromossomos homólogos. Então, são 23 cromossomos duplos. E o segundo corpúsculo polar, que é aquele Zezinho que se forma lá no final de tudo, ele é N também. Ele é N também, só que como ele resulta da meiose 2, a gente precisa lembrar, separa cromátides irmãs. Ou seja, professor, quer dizer então que o primeiro e o segundo corpúsculo polar, eles vão apresentar, respectivamente, 23 cromossomos duplicados e 23 cromossomos simples? Exatamente, é isso mesmo, Júlio. É isso mesmo. Muito bem, professor. Tá? Então aí, sedicordados, pode ser ou não? Pode ser sim, Júlio, pode ser sim. Professor Marcelo, o senhor tem certeza que gametogênese cai na FUVEST? Cai, Júlio, cai sim. Mas vai cair só gametogênese, né? Os caras não vão meter uma genética no meio, né? Ah, pode cobrar genética sim, como não? É mesmo, eu pensei que foi a genética na FUVEST, era só fazer jogo da véia, conta e tá tudo certo. Não, não, tem bem mais coisa. Ah, tem biologia? Então, na prova de biologia? Claro, e Ah, biologia então tá bom. sofisticada. Ah, biologia com B maiúsculo? Sim, com Ah, certeza. então tá bom. Então vamos lá. Professor, terceiro, considere uma ovogônia. Mas a gente fez isso aí já, professor. Como assim? Já Os caras fizemos. plagiaram a gente aqui, ó. Considere uma ovogônia de uma mulher heterozigota para o par desão-desinho. A gente usou o azão-azinho, lembra? Sim, Aqui, ó. A gente usou esse. Só que aqui eu exato. estou fazendo desão-desinho. Mas é a mesma coisa, não é a mesma É a coisa? mesma coisa. Raciocínio é o mesmo.
Quer dizer que no final da história, ou ela produz um óvulo desão, ou um óvulo desinho. Isso, com 50% de chance. Bom, então, olhando aqui as alternativas, né? No final do processo, a partir de cada ovogônia, ou forma um óvulo desão, ou forma um óvulo desenho. Exatamente, Júlio. Ai. Professor, então é E de equinodermos, ou eu estou errado? E de espermatogênese, melhor, né? É melhor ainda. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar Melhor. dela, sim ou não? Sim, sim. Então tá bom. Aliás, vamos falar agora, professor. Olha só, espermatogênese, tá? Maravilha. Ô, professor, espermatogênese, por acaso, tem alguma coisa a ver com espermatozoide? Com certeza, é o processo pelo qual é formado o espermatozoide, espermatogênese, formação de espermatozoides. E aí tem algumas semelhanças com a ovogênese, não é isso? Sim, tem semelhanças, mas a gente também precisa ficar atento às diferenças. Uma delas, por exemplo, né, professor, é que a fase proliferativa, ela começa nos testículos do embrião, mas não é exclusivo do embrião, não é, professor? Ela prossegue para a vida toda. Prossegue a vida toda. Essa etapa proliferativa de multiplicação, ela vai começar aí nesse início do desenvolvimento, mas vai seguir a vida toda. Professor, eu estava estudando a anatomia do sistema reprodutor masculino, e aí a gente estava vendo lá que essa espermatogênese, ela começa nos testículos do embrião antes de nascer, confere? Aham. E tem uns tubinhos lá no testículo chamado túbulos seminíferos, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, a espermatogênese acontece nos túbulos seminíferos, em geral, numa temperatura um pouquinho mais baixa que a temperatura do corpo humano, por volta de uns 34 graus e meio. Isso, por isso que, inclusive, né, o testículo ele fica dentro da bolsa escrotal que se afasta um pouquinho do corpo para receber um pouquinho menos de calor, não é isso? Exatamente, porque a espermatogênese ela ocorre melhor numa temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal, Júlio. Perfeitamente. Aí, olha só, professor, também na fase proliferativa, várias mitoses de células germinativas, até que chega uma hora que nós vamos ter milhões, um exército de espermatogônias lá no testículo, nos seus túbulos seminíferos. Agora, professor, ainda em vida, já fora do útero, os meninos e os adultos também têm espermatogônias, ou eu estou errado? Tem sim, Júlio, tem sim. Espermatogônia é para a vida toda, sim. É para a vida toda, isto. Agora, professor, né? Quando o menininho nasce, ele nasce com as espermatogônias, confere? Isso mesmo. Tá. Agora, quando o garoto ele chegar lá na puberdade, o que que acontece com essas espermatogônias? Elas vão passar para a próxima etapa, né? Que é a etapa de crescimento, mas isso influenciado por hormônios gonadotróficos, em especial o FSH. Ah, tá certo. Então, o FSH também age no homem, né? E ele estimula, por exemplo, essa fase que a gente vai começar a falar, que é a fase de crescimento. Quer dizer que cada uma dessas espermatogônias, assim como lá na mulher, vai ter uma fase de crescimento, vai formar uma célula grandinha, mas não tão grande quanto o ovócito primário, que a gente chama de espermatócito primário, que é diploide. Nessa fase de crescimento não é nem mitose nem meiose, é intérfase ainda, sim ou não, professor? É isso mesmo. E essa fase é bem rápida na gametogênese masculina, visto que a lógica não é ter uma célula muito grande mesmo. Isso. E aí vem, né, na sequência, a fase de maturação, que também é meio rápida, né, professor? Né? Sim, Uma velocidade muito maior do que a fase de maturação na mulher, né? exato. Porque na mulher, por exemplo, essa fase de maturação ela acontece a cada ciclo menstrual, né? Isso No mesmo. homem, a fase de crescimento e também a fase de maturação, ela acontece lá no testículo a partir da puberdade até o fim da vida. Ou seja, numa pessoa adulta, né, num homem adulto, que já produz espermatozoides, está acontecendo tudo, está acontecendo tudo, né, professor? Tudo. Acontece todas as etapas. Isso, Todas as continuamente. etapas. Agora, professor, olha só que interessante, né? Porque, por exemplo, eu lembro que alguém disse assim: olha, quando uma célula no ser humano, no homem, ela faz meiose, quando acaba a meiose, são produzidos 4 espermatozoides. Professor, vamos quebrar mais um paradigma? Sim,
não são produzidos 4 espermatozoides, coisa nenhuma, é ou não é, professor? Verdade. São produzidos espermátides. Mas espermátide é espermatozoide? Ainda não. Vai precisar acontecer a próxima etapa. E qual é a próxima etapa, professor? A próxima etapa é espermiogênese, é um processo de diferenciação celular. A espermátide começa a ganhar traços de espermatozoide, então vai passar por mudanças celulares. Então, diferenciação celular, Júlio. É rápido isso também. É rápido também, isso. Ô, professor, o senhor poderia explicar melhor quais são as mudanças que fazem a espermátide originar os espermatozoides? Ah, claro, Júlio, com certeza. A primeira coisa, você vai ter que o centríolo, ele vai organizar aí a formação do flagelo, que é a peça relacionada à mobilidade espermatozoide. Você vai notar uma redução do citoplasma, para que a célula fique com uma melhor mobilidade, então uma redução citoplasmática, e o complexo de Golgi organiza o acrossomo, que é uma organela responsável para ajudar aí no processo de fecundação, para vencer as barreiras aí que protegem aí o gameta feminino, que é o acrossomo, né? Acrossomo, acro é extremidade, então é essa organela que fica na extremidade, na parte dianteira aí do espermatozoide. Professor, o espermatozoide é bem hidrodinâmico, né? Bem aerodinâmico, né? Ele é bem compacto, assim, porque a mobilidade dele é uma parte muito importante, né? Ele tem que ser leve, tem que ser ágil, tem que ter uma excelente mobilidade. Tá certo. Então vamos lá, professor. Só para ficar bem claro aqui na minha mente, quer dizer que houve uma revolução das organelas durante a espermiogênese, não é isso? Isso mesmo, Júlio. Então, por exemplo, a partir lá da espermátide, os centríolos começaram a originar o flagelo, Exato. certo? Quer dizer, então, que uma parte do citoplasma foi reduzida, então teve uma redução do volume celular. Isto. Tá. E aí o complexo de Golgi, né, o aparelho golgiense, uma das suas vesículas deu origem ao acrossomo. Exato, que está repleto de enzimas hidrolíticas que vão ajudar a vencer as barreiras aí para que ocorra o processo de fecundação. Professor, lá na mulher, uma ovogônia, a partir de uma ovogônia, gerava um óvulo, um Sim. gameta feminino, não é? E a partir de uma espermatogônia, quantos gametas masculinos são gerados? Aí você pode observar até pelo esquema. Você vai gerar ao final, a partir de uma espermatogônia, 4 espermatozoides viáveis. Então, razão de 1 para 4. Fazer as contas aqui, professor. Quer dizer que a partir de 100 ovogônias, quantos óvulos se o ovócito 2 for fecundado? 100 óvulos. 100 ovogônias, 100 óvulos. Isto. Se 100 espermatócitos primários, aliás, vamos pegar a espermatogônia, a partir de 100 espermatogônias, quantos Você vai, espermatozoides? você vai gerar 400 espermatozoides viáveis. 400 é a razão de 1 para 4. Professor, então o homem forma muito mais gameta do que a mulher. Muito, muito gameta. A quantidade é absurdamente grande, porque o percurso é longo, muitos não sobrevivem, então a quantidade de células reprodutoras formadas precisa ser bem grande. Ô, professor, aqueles princípios de genética que nós falamos lá para o óvulo serve também para o espermatozoide, ou não? Ah, serve sim, exatamente. Perfeitamente. Ou seja, uma distribuição do par de alelos segue a mesma sequência lógica, tanto na ovogênese como também na espermatogênese. Isso mesmo. Tá certo. Professor, o senhor está disposto a fazer alguns exercícios sobre espermatogênese? Vamos lá, Júlio, vamos fazer. Professor, olha só. Você tem certeza que cai gametogênese na FUVEST? Cai sim, Júlio, cai sim. Então tá bom. Professor, olha só, né? O senhor sabe que eu já vou direto lá no desenho, né? O que Sim, que o sim. cara está falando aqui, ó? Tem um testículo aqui e colocou uma espermatogônia, muita calma nessa hora, professor. Uhum. Essa espermatogônia aqui é haploide ou diploide? Espermatogônia, ela é 2N. O que que é esse um aqui? É mitose? É intérfase? O que que é isso aqui? O espermatogônia para o ovócito 1 é uma intérfase. Quem é a célula A?
A é espermatócito 1. Quem é a célula, o que é a célula B? Espermatócito 2. Aqui não tem negócio de corpúsculo polar. Não, não. E quem é a célula C? É espermátide. Professor Marcelo, o que é o 2 e o 3? O 2 aí é meiose 1 e o 3 meiose 2. Perfeitamente. Vamos lá, então, professor. Olha, pode-se dizer que, letra A seta 1 indica mitose. Não, não é mitose. Então, não é A. Tchau, A. Vamos de B. A célula A chama-se espermátide. Não, não. Espermatócito 1. Na letra C, nas células B, essas aqui, Uhum. cada cromossomo tem duas cromátides. Assim, porque separou os homólogos. Meiose 1 separa cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são dotados de duas cromátides irmãs. Até valeria a pena, Júlio, a moçada assistir a aula de meiose lá do Planeta Bio. Ah, sim, né? A meiose aí é o pré-requisito para o entendimento, por exemplo, da gametogênese, sim, né? Ajuda. Então, se o pessoal puder assistir lá a videoaula de meiose, fica até mais fácil. Perfeito, professor. Olha só, quer dizer então que primeiro é C de cordados, C de quinidários, professor. C de corona radiata. C de... Ah, corona radiata. Daqui a pouco nós vamos falar Corona dela aí, professor. radiata, vamos falar dela. Tá bom. Professor, olha lá, essa pergunta caiu na gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, correto? Né? Legal. Muito bem. O Planeta Bio também tem uma galera lá em Porto Alegre que gosta de nós aí, viu, professor? Oh, que bom. Que Tá? legal. Vamos lá, então, professor. O espermatócito... Para tudo, professor. Espermatócito primário do cavalo doméstico tem 64 cromossomos. Mas peraí, professor. O espermatócito primário, né? É 2N ou é N? O espermatócito primário é 2N. Peraí, então é 2N igual a 64, é isso? Isso, esse é o número diploide do cavalo. 2N igual a 64. Tá certo. Então, o espermatócito primário do cavalo doméstico tem 64 cromossomos, 2N igual a 64. Leia as afirmações abaixo sobre a constituição cromossômica desses animais durante a gametogênese. Afirmação número 1. Suas espermatogônias apresentam 128 cromossomos. Muita calma nessa hora, professor. Espermatogônia é N ou 2N? Espermatogônia é 2N. Então, raios. Então, a espermatogônia também é 2N igual a 64. 2N igual a 64. Então, a Isso mesmo. afirmação 1 está errada. Está errada. Perfeitamente. Professor, afirmação 2. Seus espermatócitos secundários apresentam 32 cromossomos. Isso está Professor, certo. espermatócito secundário é N ou 2N? Espermatócito secundário, ele é N. É N. Passou E pela N é meiose. metade. N é Metade. metade. Então, ele é N igual a quanto? N igual a 32. Perfeitamente. Seus espermatozoides apresentam 32 cromossomos. O espermatozoide é N ou 2N? Espermatozoide também é N. Então é N igual a 32. N igual a 32. Ou seja, a afirmação 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está certa, portanto, é E, E, isso mesmo. de espermiogênese, Espermiogênese. Sim. que não é a mesma coisa que espermatogênese. Não. Espermiogênese é a etapa de diferenciação, é uma das etapas da espermatogênese. Perfeitamente, professor, né? Bom, professor, o senhor falou em corona radiata, chegaremos a ela, né? Mas antes vamos lembrar um pouquinho da estrutura de um espermatozoide. Olha que bonitinho que é o espermatozoide, professor Marcelo. O Muito legal. espermatozoide, vamos lá, ele tem a cabeça, né? Essa cabeça tem um núcleo, o núcleo haploide, sim ou não? Sim, sim. Alguns autores chamam de pronúcleo, sim? Pronúcleo masculino. Perfeitamente. E na cabecinha dele tem o acrossomo também. Exatamente. Acroextremidade. Então, é a organela mais extrema do espermatozoide. Que deriva do complexo de Golgi. Exatamente. Perfeito. Professor, está vendo aqui que tem a peça intermediária? Sim.
Essa peça intermediária está cheia de mitocôndria, professor. Por que que um espermatozoide precisa de mitocôndria? A mitocôndria vai fornecer energia para a movimentação flagelar. Como o gasto energético é alto, a quantidade de mitocôndrias nessa região precisa ser grande para gerar energia para o movimento flagelar. Tá certo. Falando em flagelo, professor, o flagelo deriva do centríolo, Isso, certo? E o centríolo é feito de microtúbulos. microtúbulos, isso. Então, o flagelo, a parte interna dele também é microtúbulo. Microtúbulos, isso, Só que citoesqueleto. uma boa parte do flagelo é envolvido pela membrana plasmática da célula também, sim? Exatamente. Perfeitamente, professor. Agora vamos dar uma olhada no glorioso ovócito 2. Professor, e olha o ovócito 2 grandão, e olha o primeiro corpúsculo polar aqui, ó. Ele fica grudadinho no ovócito 2. Só que Olha só. ambos, né, estão protegidos por camadas protetoras. Então, você tem a primeira camada, professor, que é a corona radiata. Essa corona radiata, na verdade, são células que saíram do rompimento do folículo, são células foliculares, sim? Sim, sim. A segunda camada protetora é uma camada de glicoproteína que fica sobre a membrana, envolve a membrana, que é chamada de zona pelúcida. Confere, professor? Confere. E dá para observar, inclusive, aí que está numa metáfase 2, Júlio. Olha só. Exatamente. Ou seja, o ovócito 2 está estacionado lá na metáfase 2 da meiose 2, sim? Isso mesmo. Mas ele não completou a meiose. Não completou. E nem o primeiro corpúsculo polar também, sim? Isso. Certo. Agora, professor, o glorioso espermatozoide aí tem que dar um jeito de romper tudo isso aí, sim ou não? Sim. Agora, professor, esse encontro do espermatozoide com o ovócito 2, ele vai acontecer em que parte do sistema reprodutor feminino? No terço inicial da tuboterina, Júlio. Ah, então quando a mulher está no período fértil, o ovário dela aqui já haverá liberado, aqui, ó, o ovócito 2 superampliado, e aqui o glorioso primeiro corpúsculo polar. Os espermatozoides chegam ali, e na verdade eles estão competindo entre eles, sim ou não, professor? Isso mesmo, Júlio. Ô, professor, o senhor sabe qual é a relação candidato-vaga de medicina? Ainda não saiu isso, né? Mas é muito, tem muito candidato por vaga. Muito candidato por vaga. É mais de 2? Ah, bem mais. Bem mais. Vai, 100? Dependendo do curso, sim, Júlio. Dependendo do curso, sim. E qual que é a relação candidato-vaga para entrar no Vosto? Ixi, são milhões, Júlio. Milhões. Cada ejaculação, em média, aí, professor, pode chegar a 300 milhões de espermatozoides. Então, é muito gameta. É muito gameta. Professor, é mais difícil entrar no Vosto do que na medicina da USP. Tá bem próximo, viu, Júlio? É bem próximo. Ô, professor, quer dizer que o maior vestibular da nossa vida a gente já passou. Já passamos, sim. Sim? Então tá bom. Professor, quer dizer então que os espermatozoides aqui, né, na verdade, o acrossomo do espermatozoide está liberando uma série de enzimas. E qual que é a primeira camada a ser hidrolisada? Corona radiata, essas células foliculares. Perfeitamente. Aí vamos supor que o espermatozoide está chegando junto lá, ó. Estou na etapa 2 já. Ele vai agora tentar furar qual camada? A zona pelúcida. Tá certo. Ó, professor, esse carinha aqui está bem encaminhado aqui, tá vendo aqui, ó? Já, sim, Olha aí, ó, que safadinho, ele conseguiu. conseguiu. Ô, professor, muita calma nessa hora. 2 espermatozoides entram no óvulo, no ovócito? Numa condição normal, não, só se for acidental. Mas acidental também vai gerar um zigoto inviável, porque você vai ter uma euploidia. Se 2 espermatozoides conseguem entrar, você vai ficar no total com 69 cromossomos. É uma euploidia, é inviável, Júlio. E vai formar um indivíduo triploide inviável, né? E como o senhor mesmo, a gente estava conversando aí nos bastidores, né? Muitos abortos espontâneos vêm dessas euploidias, sim. Ah, sim, euploidias, alterações numéricas, muitas das vezes é isso. A maior parte dos casos de aborto natural é quando há um erro numérico aí na distribuição cromossômica
que resulta aí no erro da anáfase 1 ou na anáfase 2. Agora, lembra, professor, eu tinha falado para você que, basicamente, o espermatozoide ele tem 3 regiões importantes: cabeça, peça intermediária e flagelo. Dessas 3, qual que é a única que consegue entrar, de fato, no ovócito? Só a cabeça do espermatozoide. Que é a parte mais importante, sim? Sim, sim. Porque é lá que vai ter o material genético do espermatozoide, correto? Isso mesmo. Agora, aquela peça intermediária, né, ela não entra, e nem o flagelo. Exato, Júlio. Elas não Agora, entram. professor, o senhor lembra que tinha lá na peça intermediária dos espermatozoides? Muitas mitocôndrias que vão ficar de fora, Júlio. Ou seja, professor, aí explica a herança materna mitocondrial, sim? Isso, Júlio, todas as mitocôndrias que uma pessoa herda recebem aí da mãe, porque a peça intermediária fica de fora. Então, todas as mitocôndrias são da mamãe. Nós não temos mitocôndrias do nosso pai, porque as mitocôndrias do nosso pai não conseguiram entrar no ovócito, correto? Isso mesmo, Júlio. Agora, professor, né? Claro que, por exemplo, muito, né? Provavelmente o vestibular não vai entrar nesse nível de detalhe. Mas quando o espermatozoide, a cabeça dele, né? Consegue, por exemplo, entrar lá na membrana plasmática do ovócito, logo abaixo da membrana plasmática existe uma série de organelas, inclusive derivadas do complexo de Golgi, chamadas de grânulos corticais. Assim que a cabeça do espermatozoide entra, esses grânulos corticais, eles liberam, né, no ovócito, uma série de substâncias que modificam quimicamente a zona pelúcida, que tornam a zona pelúcida impenetrável aos demais espermatozoides. Qual é a vantagem disso, professor? Isso vai evitar que mais de um espermatozoide entre no ovócito, né? Isso, e vai evitar também fenômenos como euploidia, sim? Exatamente. Vai prevenir euploidias. Tá certo. Agora, professor, dando uns passinhos a mais, certo? Repara que, portanto, completa-se a segunda divisão da meiose. Qual que é o resultado mesmo da segunda divisão da meiose? Né? Vai se formar o quê? Um óvulo, correto? E Isso, 3 segundos corpúsculos polares que vão degenerar, correto? isso mesmo. Agora, nessa altura do campeonato, o espermatozoide deixou no citoplasma do óvulo o pronúcleo masculino. Sim? Isso. E o óvulo tem o seu pronúcleo, que é o pronúcleo feminino. Aham. Tanto o pronúcleo masculino é N igual a 23, como o pronúcleo feminino também é N igual a 23, sim? Sim. Sim. Só que esses cromossomos estão simples ou duplicados por enquanto? Por enquanto, eles são cromossomos simples, Júlio. Perfeitamente. Mas, professor, olha só o que vai acontecer, né? Quando, por exemplo, rola a mistura do material genético do pai e da mãe, basicamente, o que vai acontecer? Vai ter o rompimento da carioteca desses pronúcleos, a Uhum. carioteca do pronúcleo masculino se rompe, a carioteca do pronúcleo feminino também se rompe. Logo em seguida, tem uma duplicação do DNA, ou seja, uma duplicação do cromossomo, professor. E aquele cromossomo que era simples, fica duplicado. Então, eu Nossa, vou ter agora 23 cromossomos paternos duplicados, 23 cromossomos maternos duplicados. Adivinha para quê, professor? ué, para começar a fazer divisão celular. E qual? Mitose ou meiose? Mitose sucessivas. E olha só, professor, quem é que se forma agora? O zigotinho, O zigoto. que é haploide ou diploide? O zigoto é diploide. Até o nome é legal, né? Zigos é a união, célula resultante da união. Então, quando você fala zigoto, é a célula resultante da união do espermatozoide com o óvulo. E você está vendo aí que esse zigoto está na metáfase da mitose? Está numa metáfase. E você lembra que na metáfase da mitose os cromossomos ficam alinhados e formam aquela placa equatorial? Isso mesmo, Júlio. É o que é característico da metáfase. Mas os cromossomos devem estar duplicados, sim ou não? Sim, sim, com certeza.
Por isso que foi necessário ter a duplicação, né, daqueles 23 cromossomos de origem paterna que veio do pronúcleo masculino e daqueles 23 cromossomos de origem materna que estavam no pronúcleo feminino. Sim ou não, professor? Faz sentido? Isso faz todo sentido, faz todo sentido. Para mostrar que esse Aí, professor, pode falar. Para mostrar que esse processo é complexo. Então, vamos lá. Agora, professor, aí vira embriologia, né? Porque o zigoto, a partir daí, o que que ele vai fazer? Ele vai passar por um processo de clivagem. Clivagem significa divisões mitóticas, né? Aí ele vai originar os próximos estágios, que é a mórula. Depois da mórula vem a blástula. Professor, é a gravidade que puxa o embrião aqui para o útero? Não, não, são células ciliadas da mucosa. Então, a movimentação das células ciliadas leva aí o embrião em direção aí ao útero. E à medida que ele vai sendo direcionado lá para o útero, ele também vai passando por essas etapas, né, da embriogênese e finalmente, né, o que que vai acontecer aqui mesmo, professor? Ó, o blastocisto, que é a blástula, ela vai se implantar no endométrio do útero, professor? Isso, a gente chama esse fenômeno de nidação. Então, a fixação do embrião no endométrio é a nidação. E aí, do ponto de vista biológico, a gente pode falar que a mulher está grávida. Exatamente. Tanto é que vai começar a produzir e secretar IHCG, que é o hormônio da gravidez. Ah, isso aí é um papo para outra aula, né, professor? A Verdade. gonadotropina coriônica, sim ou não? É isso aí. Professor, biologia é um must, sim? Sim, com certeza. Você tem certeza? Com certeza, é muito legal. É mesmo? O senhor não prefere estudar, sei lá, gravitação? Não, prefiro estudar biologia. Então tá bom. Né? Estou tentando convencer o senhor aqui, mas o senhor gosta de biologia, que eu posso fazer, né? Então tá bom. Professor, ó, vamos fazer 2 exercícios relacionados ao tema, mas são rapidinhos. O senhor já ouviu falar na Universidade Federal do Paraná? Sim, sim, muito boa. Espetacular. Vamos lá, então. Usualmente denomina-se a célula liberada pelas mulheres durante a ovulação de um óvulo, mas o termo correto, professor, é ovócito secundário, pois a meiose ainda não foi completada, professor, Uhum, né? Olha aí a própria Universidade do Paraná quebrando paradigmas, sim ou não? isso mesmo. Sobre o assunto, considere o relato a seguir. 14 dias após a última menstruação de Maria, um ovócito secundário foi liberado de um de seus ovários, seguindo pela tuba uterina, aquilo que antigamente a gente chamava de trompa de falópio. Como Maria tivera relação sexual há alguns minutos, professor, havia uma quantidade considerável de espermatozoides no interior da tuba uterina. Considerando que o ovócito e os espermatozoides não apresentam nenhum tipo de alteração morfológica ou genética, assinale a alternativa correta A. Bom, antes de mais nada, professor, vai ou não vai acontecer fecundação nesse caso aí? Tem chance, tem Tem chance. chance, né? Uma chance muito boa, sim ou não? Sim, com certeza. A chance é alta. É altíssima, né? Ela está no período fértil, tem espermatozoide por tipo, né? Então tá Uhum. bom. Então, professor, ou é A, né? Ou é B, ou é E. Vamos ver o que diz a AL. Poderia ocorrer fecundação havendo fusão dos núcleos diploides do ovócito secundário do espermatozoide? Não, não. Gametas são haploides. Então, letra B. Poderia ocorrer fecundação formando o zigoto, que iniciaria uma série de divisões mitóticas, denominadas clivagens, para formar um embrião multicelular. Essa está correta, Júlio. Faz sentido, né? Então, Faz. professor, é B. Sim, de blastocisto. B de blastocisto, né? Também conhecido como blástula, sim ou não, professor? Blasta, que vai se implantar no endométrio da mamãe. Isso, anidação, certo? Professor, vamos lá de 2. Olha o Enem. Professor, essa pergunta caiu no Enem 2022, se eu não me engano. Vamos lá. Cai, professor. Cai gametogênese, cai fecundação no Enem? Cai sim. Na FUVEST, na Unicamp. É mesmo? Sim, Júlio.
Então tá bom, vamos lá então. Na fertilização in vitro, mas o que é fertilização in vitro, professor? É quando no laboratório você reúne os gametas. É tipo bebê de proveta. Isso mesmo. Ah, na fertilização in vitro, os espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de algumas enzimas. Beleza. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores do acrossomo, professor. Sem querer lá, os caras deixaram cair um coquetel com inibidores das enzimas do acrossomo. Discorra sobre o assunto, professor. Sem o acrossomo, que é formado pelo complexo de Golgi, o espermatozoide vai ter dificuldade em vencer as barreiras que estão ao redor do gameta feminino, ou seja, ele vai ter dificuldade de vencer ou de perfurar a corona radiata, que é o conjunto de células foliculares, que é a primeira barreira, e na sequência ele também teria dificuldade de vencer a segunda barreira, que é a zona pelúcida, Júlio. Perfeito, o senhor respondeu, então a pergunta aí é D. Resposta D. Sim ou É não, isso. professor? É isso mesmo, ele vai ter dificuldade de vencer as barreiras, que no caso seriam a corona radiata e a zona pelúcida.